Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 20 de dezembro de 2016, nós estamos falando aqui de Frankfurt, na Alemanha. Ontem eu publiquei um vídeo aí sobre as minhas primeiras impressões aqui em Frankfurt e logo depois que eu publiquei o vídeo saiu uma notícia aí do atentado terrorista aqui em Berlim, na Alemanha. Um cidadão entrou, um cidadão não, né, um terrorista, né, por aqui eles evitam de noticiar muito essa questão aí com o terrorismo, né? Não é nem assim tanto. Muitas vezes eu acompanho muitos canais de direita lá no Brasil e a gente vê que muitas vezes a galera de direita acha que eles estão protegendo a imagem do terrorista, evitando de falar que um terrorista atacou. Mas não é bem a intenção, não é bem essa de proteger o Islã contra a má notícia. Mas é justamente incentivar outros jovens, né, outras pessoas a irem para esse lado por conta de uma veiculação na mídia desse sentido. Vocês sabem aí que a mídia tem poder de influenciar a mente, principalmente dos mais fracos, né? Você quer ver um motivo clássico? Começa a publicar notícia de suicídio todo dia que você vai ver que vai aumentar, vai triplicar o índice de suicídio numa região em poucos tempos, entendeu? Então, assim, a massa acaba seguindo um pouco essa questão da mídia aí. Então, eu acho legal esse ponto de evitar de ficar falando nesse assunto de terrorismo, mas, enfim, a informação tem que ser dada e não pode, de certa forma, ficar ocultando tudo, né? Mas eu entendo mais por esse lado. Mas aqui a gente é uma coisa mais aberta, então vamos ser claros, né? Terrorista, né? Um terrorista pegou um caminhão e invadiu a feira de Natal, né? Que a gente chama aqui. Isso aí para quem não conhece aqui, né? A feira de Natal ela é um passeio basicamente de família, né? Você vai com a sua esposa, com seus filhos, é uma coisa assim bem tranquila mesmo. Então quando eu fiquei sabendo da notícia, eu fiquei assim um pouco chocado, né? Que eu falei assim, pô, é um lugar que eu já fui aqui na de Frankfurt, né? É um lugar assim bem família mesmo. E pô, os caras fazer isso. Tem crianças lá, entendeu? Os caras não têm escrúpulos algum. Mas essa é a essência do terrorismo. É isso que eles querem, chocar, criar o terror, criar medo, entendeu? Se você cair nesse jogo deles, eles simplesmente estão ganhando, entendeu? Então, de um modo geral, esse cara pegou o caminhão e invadiu lá. As notícias não cansaram de saber. Eles o caminhão, na verdade, era de uma empresa da Polônia. Eles acreditam que o caminhão foi sequestrado, mataram o motorista, deram um tiro na cabeça dele. Quando o caminhão parou, ele foi encontrado morto do lado do caminhão. E eles acreditavam até então que era um refugiado, um garoto do campo de concentração lá de... campo de refugiado lá da Síria, que havia vindo da Síria, que havia sequestrado o caminhão e feito isso. O menino parece que tinha algumas passagens pela polícia, alguns problemas com a polícia, mas se você for ver assim, ele não... Agora no finalzinho do dia, eles desmentiram a notícia, falaram que o menino não era o culpado, porque o menino não tinha prova de pólvora no corpo, o menino não sabia dirigir, então descartaram ele como sendo o autor, né, do atentado, e eles estão em busca aí do autor, né. Isso daí é um prato cheio, né, pra galera da direita, podemos dizer assim da direita, né, mas é um prato cheio pra galera da direita. O partido Far-Right, se não me engano, posso ter errado a pronúncia do nome aqui, que é o partido da direita aqui, está descendo lá em cima da Angela Merkel, porque a Angela Merkel havia permitido a entrada desses imigrantes, desses refugiados, né? E um deles foi que havia causado aí o atentado. Como esse fato foi desmentido, aí deu uma sobrevida para Angela Merkel, que está com os dias contados aqui na Alemanha. A popularidade dela não está muito boa, não. Caiu muito, mas muito mesmo, desde que começou essa questão dos atentados. Ela praticamente colocou uma corda no pescoço e está se enforcando com isso. Então, a popularidade dela vem caindo e eu acredito que talvez aí o próximo a se reeleger seja um Trump alemão, vamos dizer assim. Então, esse partido aí mais conservador aqui na Alemanha tem ganhado muita força aqui, pelo que eu venho acompanhando aí nas notícias. Não tenho tido muito tempo de acompanhar muito a fundo, né?
Até porque eu tenho que dividir um pouco do tempo da novela política brasileira, né? Que a novela aí no Brasil, a política aí no Brasil é praticamente uma novela, né? Muito mais emocionante do que a política aqui na Alemanha, muito sem graça, muito sem sal, não tem emoção quase nenhuma. Aí no Brasil, cada dia é um drama diferente. Mas, pelo pouco que eu venho lendo, eu venho reparando que os partidos de direita aqui vêm tomando bastante força, né? O que pode ser bom aí, o que é bom para mim, né, a longo prazo, né, que tem a intenção de migrar e eles devem criar barreiras contra refugiados, contra essa onda aí de problemas aí que vem trazendo junto com a islamização, enfim. Mas pode ser ruim para mim, talvez, a curto prazo, porque pode me dificultar a minha imigração. Justo eu que estou aí no processo de visto, né, acredito que talvez as medidas dele não devem afetar pessoas assim que vêm com a intenção de trabalho, deve ser mais focado na questão dos refugiados, mas enfim, né, sabe-se lá, né, pode respingar para tudo quanto é lado. Mas eu vou fazer uma avaliação aqui a nível de conhecimento, né, é uma opinião minha, tudo que eu vou falar aqui, então não dá para você bater o martelo que aquilo é um fato, é uma opinião sobre aquilo que eu li, aquilo que eu estudei sobre o islamismo. Eu que sempre gostei muito de religião, então sempre procurei estudar bastante sobre os diferentes tipos de religião. E, assim, de modo geral, quando você vai falar sobre um assunto, você precisa primeiro de se embasar sobre aquele assunto, ter uma base ali literária daquilo. Para você falar do Islã, o primeiro passo é você ler o Alcorão, né? Muitas vezes a gente vê galera da internet geralmente é muito assim, né? Pô, esses islâmicos, não sei o quê. E, pô, às vezes chega o cara e pergunta, meu amigo, você já leu o Alcorão uma vez na vida? Não, nunca li, mas eu não gosto de muçulmano. Falei, calma, cara. Leia o Alcorão, depois você tira a sua conclusão, para você saber o que os caras pensam, entendeu? Talvez você chegue nessa mesma conclusão, que é o que eu cheguei, entendeu? Mas tem que ler o Alcorão primeiro, entendeu? Não dá para você sair falando aquilo que você tá vendo só. Você tem que ter uma experiência mais literária da coisa, né? Vamos dizer assim. Então eu já li o Alcorão do começo ao fim, já li a Bíblia também do começo ao fim, então eu posso fazer essa comparação entre ambos. Quando você lê o Alcorão, você começa a ler o Alcorão, e a primeira coisa que vem à mente é aquela galera falando, o Islã é uma religião de paz, o Islã é uma religião de amor, o Islã não prega esse ódio todo que eles estão fazendo, estão usando o nome do Islã errado, não sei o quê. E você acredita naquilo. Só que quando você começa a ler o livro, você começa a ver que a coisa não é nada daquilo, entendeu? Basicamente ali no livro do Alcorão, no capítulo 9, é o assim, mais sangrento de todos, vamos dizer assim. É onde está mais escrachado ali as mensagens de violência ali dentro do... tanto é que é o capítulo mais usado por esses jihadistas, por esses ISIS da vida aí. Então, ali, por exemplo, é onde o Alcorão fala que tem que matar os cristãos, matar o povo ocidental, enfim. É um capítulo, assim, bem carregado. A primeira impressão que eu tive quando eu li é que, tipo assim, na Bíblia também tem uma parte disso. Na Bíblia, você vai ler a Bíblia, você vê lá que tem uma parte que Deus, não sei se todo mundo aqui conhece a Bíblia, né? Mas aqueles que conhecem sabem que tem uma parte lá que Deus dá umas ordens lá quando eles estavam em conflito, em guerra, e fala assim, umas ordens bem agressivas também. Se você lê aquilo lá, você fala, pô, isso nem é coisa. Deus não mandou fazer isso, não é possível, entendeu? Então você fica meio chocado com a coisa. E eu pensei que era aquele mesma situação ali no Alcorão. Só que depois, mais pra frente, estudando mais um pouco, pesquisando mais um pouco, eu descobri que o capítulo 9 foi um dos últimos capítulos a ser revelado, vamos dizer assim, lá pro Alcorão. Então aí você começa a ficar com a pulga atrás da orelha, porque você vê que na Bíblia cristã, começa com um discurso de ódio, mas se você pega o Novo Testamento, que é no momento depois que Jesus vem, ele já muda o discurso completamente. Ele começa com um discurso de amor, ele começa com um discurso de paz, você amar o próximo como a si mesmo, enfim. Toda aquela coisa que a gente que é do mundo cristão, o mundo ocidental está cansado de saber. E se você pega o Alcorão, ele é justamente ao contrário disso. Ele começa com uma mensagem de amor, de paz, vem todo mundo pra cá, pode vir os cristãos, então termina com um discurso de ódio. Ele termina pregando ódio, porque o capítulo 9 é o último, é um dos últimos. Então ele termina falando pro cara, você tem que destruir todo mundo, você tem que acabar com o mundo ocidental. E os caras
joga aquilo tudo na cabeça da pessoa e o cara já tem a mente fraca, aquilo acaba se deteriorando. É claro que se você for pegar ali as partes boas do islamismo, do Alcorão, você pode usar aquilo ali e ter uma religião de paz. Mas em essência ali, se você estudar a fundo, que prega o Alcorão e todas as suas ramificações, você vai ver que o discurso final é de ódio, não é de amor, diferente da Bíblia. Então eu já começo a falar para todo mundo quando começa a discutir sobre o negócio de islamismo, primeiro, que muitas vezes eu converso com pessoas que são extremamente contra, mas não sabem nem por que é contra, só é contra porque é contra. E converso com pessoas que falam, não, não é assim também não, nem todo mundo do Islã que é terrorista, não, e não sei o que. Você tem que olhar o lado dos caras, os caras foram atacados pelo Ocidente, não sei o que. Eu já começo a falar com o cara, meu amigo, lê o Alcorão, estuda o capítulo 9, tenta entender aquilo ali, depois a gente começa a conversar. Então você já precisa de partir desse princípio. A religião islã, ela não é uma religião de paz. Não adianta que você não vai conseguir negociar com o islamismo através da paz. Porque não é isso que ele prega, entendeu? Aí você pode falar, pô, mas e vê dividendo? O que você está sugerindo então? Que a gente acabar com todas as mesquitas, com tudo? Não é bem isso que eu estou sugerindo, mas se você for pegar bem, olha só, para e pensa. Você pega esses terroristas, boa parte desses terroristas são amparados pelas mesquitas, pelas sinagogas, pelas mesquitas. Estou confundindo as coisas aqui, eu estou até meio suspeito de falar mal do Islã, e eu que sou um descendente judeu. Mas, apesar de não ser judeu, mas você pega aí, por exemplo, todas as mesquitas, elas acabam acobertando esses terroristas. Se os caras são contra, por que quando aparece um maluco com um discurso de ódio lá, ele não pega o telefone e liga, ó, polícia, tem um cara aqui fazendo discurso de ódio, vem aqui, tira esse cara daqui, eu não quero esse cara aqui. Eles não fazem isso. Tenta chegar lá numa igreja cristã, seja você católico, evangélico, começa a pregar um discurso de ódio lá, falar, vamos acabar com todos os islâmicos, vamos matar todo mundo, vamos destruir todo mundo, vamos explodir. No outro dia tu tá preso, porque a religião cristã não permite isso. É da religião cristã. Então não dá para você querer comparar uma coisa com a outra. Entendeu? Igual o boçal do Obama falou lá. Ah, mas no Velho Testamento também tem Cristo, Deus mandou lá matar todo mundo, não sei o que, não sei o que. Aquele boçal do Obama, que é um dos caras que permitiu com que essa merda toda acontecesse na Europa, é o Obama. São medidas que ele tomou no passado que está explodindo agora em cima do colo dos europeus. E eles não perceberam isso ainda. Eles não se ligaram nisso ainda. Então, enfim. Vamos voltar aqui pro nosso momento aqui. Senão a gente fica aí nesse negócio aí, emenda uma coisa na outra, daqui a pouco a gente está viajando aqui. Mas, olhando aqui pro lado da Europa. Essa islamização é um problema aqui na Europa. Sim, não dá para você ignorar. Não dá para você falar, não tem problema nenhum isso aqui. Se tivesse aí, vamos dizer assim, como eu já falei com vocês no vídeo passado, explicando por que eu não imigrei para os Estados Unidos, eu falei, cara, a melhor opção que tem para você imigrar hoje é pro Canadá. Se o Canadá tivesse me aceito, bye bye, eu tinha ido para lá feliz da vida, entendeu? Aqui na Europa, sim, tem os seus problemas, como esse da islamização, tem os seus pontos positivos, que eu vou falar de alguns aqui mais pra frente, ao longo dos próximos vídeos. Essa questão da islamização, eu acredito que vai ser resolvida. Se você for lá historicamente, a Europa, ela sempre teve conflito com o Islã. Os árabes sempre invadiram aqui a Europa depois ia lá invadir os árabes. Sempre foi essa briga de gato e rato, entendeu? E os dois estão aí até hoje. Conseguiram sobreviver. É igual o investidor livre falou, não, a Europa vai acabar, porque tá tendo nasce um europeu enquanto nasce 7 islâmicos aí dentro. O que vai acontecer? Cara, tem milhões e milhões de anos. Deve ter aí, no mínimo aí, mais de 1000 anos aí, que tá essa briga entre os dois e continuam os dois, entendeu? Eles vão dar uma solução. Você quer ver um exemplo? É o que eu falei. Provavelmente a Angela Merkel não vai conseguir fazer mais mandato. Vai entrar um cara de direita e ele vai acabar com essa zona toda. Pode ter certeza disso. Escreve o que eu tô falando. Porque, assim, apesar de que, assim, aqui na Alemanha parecer que na rua você anda, você pensa que não aconteceu nada, né? Eu tava até comentando isso aí no comentário de um leitor lá.
Eu saí hoje aqui, fui no centro de Frankfurt, na Costa Boulevard lá, parecia que estava tudo normal, nem algum movimento pelas mortes lá do atentado teve, entendeu? Se fosse nos Estados Unidos, se fosse no Brasil, tava tendo aquele show, aquela coisa, meu Deus, morreu, não sei o quê. Aqui parece que os caras são muito frios, velho. Até nisso aí os caras são frios, mano. Eles não tinha nada, sabe que é nada na Costa Boulevard, que é o centro ali de Frankfurt. Parecia que era um dia normal. Vida que segue, entendeu? Então, assim, eles são muito calculistas nesse ponto, os alemães. Então, eu acho que assim, você que tá aqui dentro, você acaba nem percebendo isso. Isso aí nem te impacta muito, entendeu? Se você não liga a televisão para ver esse tipo de coisa, tu acha que tá tranquilo, que tá de boa. É claro que eu ficava assim mais chocado quando eu via as notícias aí, eu começava a acompanhar noticiário e tal, eu ficava desesperado, falava, meu Deus, tá acontecendo, tá acabando a Europa. Você fica achando que tá acabando a Europa. Tu sai na rua no outro dia, tá tudo tranquilo, tá tudo do mesmo jeito. Aí tu começa a ficar assim, porra, será que eu não tô sendo manipulado pela mídia? Aquela mesma história que eu falei no começo do vídeo, né? Que às vezes ela manipula tanto pro lado do mal quanto pro lado do desespero, né? Ela acaba criando esse caos aí midiático, né? Então, muitas vezes a gente acaba acompanhando isso e acaba se deixando levar para essa situação. Mas assim, olhando a curto e grosso assim, a islamização é um problema aqui na Europa. Eu acredito que vai ser resolvido. Assim, eu não tenho base ainda para falar com vocês sobre isso. Ah, qual a solução que você daria, viver dividendos? Não sei. Se eu tivesse a solução, eu viraria primeiro ministro aqui na Alemanha e resolver o problema deles. Mas, assim, eu acho que o primeiro passo aí é a gente acabar com essa história de que os muçulmanos têm privilégios. Para vocês terem uma noção, aqui na Alemanha é um partido de esquerda que governa, como se fosse um PT, mas sem corrupção. Eles aproveitam dessas minorias, que no caso é o muçulmano aqui, para poder levantar bandeira a favor dessas minorias. Isso aí é tipo partido de esquerda, né? E ele acaba fazendo algumas medidas. Eu acho que um migrante, quando ele vai para um determinado país, ele tem que se adaptar à cultura daquele país. Ele não pode querer impor seus hábitos àquelas pessoas que estavam ali muito antes deles, entendeu? Teve parlamentar aqui na Alemanha que chegou ao absurdo de falar que tinha que ensinar árabe nas escolas alemãs, porque os árabes não eram obrigados a aprender alemão. Como pode uma coisa dessa? O cara imigra para a Alemanha e não é obrigado a aprender alemão? O cara tem que ser obrigado a aprender alemão, amigo. Não tem outra opção. O cara tem que ser obrigado. O cara tá indo para uma outra cultura. O cara tem que aprender o alemão, entendeu? Então isso daí é um tipo de coisa que tem que acabar. E tem que começar por aí para resolver o problema. Então eu acho que tinha que acabar com essa questão aí de, não, eu quero usar o véu aqui. Beleza, você quer usar o seu véu? Você pode usar. Mas aqui, se a empresa quiser colocar para você que você não vai usar seu véu durante o horário de trabalho, você tem que obedecer. E aqui na Alemanha, infelizmente, o cara não pode falar isso para você. Falar, tu não pode usar seu véu aqui no horário de trabalho. Não pode falar. Entendeu? Então, assim, tem um certo protecionismo pro muçulmano aqui. Tem esse problema. E é uma coisa que eles vão resolver. Pode ter certeza disso. Tem uma coisa que eles vão resolver, vai ser esse tipo de coisa. É o primeiro passo que eles têm que acabar. A segunda medida que eles estão propondo aqui é a questão das mesquitas que eu falei. Eles permitirem com que a polícia invada as mesquitas e faça investigação dentro das mesquitas. Hoje não pode entrar em nenhuma mesquita, então aquilo lá fica um antro de terrorista lá dentro, se defendendo lá através daquilo, entendeu? Aquilo lá parece uma embaixada, o cara criou uma mesquita, parece que criou uma embaixada ali dentro de um país que ninguém pode entrar lá dentro, entendeu? Então é uma coisa que veio de uma política de esquerda, mas que são leis, cara, e lei facilmente você muda, entendeu? Então, eu não sei te dizer assim a fundo qual a solução definitiva. Acho que primeiro é acabar com essa situação na Síria, né? Assim, de curto prazo. Acabar com a situação na Síria, remover esses rebeldes de lá e voltar com esses refugiados para lá, para o local de onde eles vieram, porque lá é a terra deles.
dar um apoio para eles se reconstruírem, né? E a partir daí tomar outras medidas contra os outros líderes aí desses grandes movimentos aí terroristas como ISIS, Jihad, essas coisas aí você tem que ser pau e pedra, meu amigo. Não tem conversa, não tem diálogo. Nem igual a Dilma ficou falando, eu vou conversar com o ISIS. Não tem essa de diálogo, é chegar e detonar com os caras. Não tem o que falar, entendeu? Então acho que basicamente foi isso aí que eu queria mandar, uma visão minha aí da situação aqui da Europa. É um problema essa islamização. Não é uma coisa que vai se resolver agora, de imediato, mas eu acredito que é uma coisa que vai se resolver, não é uma coisa que é insolúvel, entendeu? É uma coisa que vai se resolver. É um conflito que já existe há muito tempo. A Europa sempre soube lidar com isso, não vai ser agora, não vai ser diferente. Então a gente vai acompanhando aí, se tiver alguma coisa legal aí a gente comenta num vídeo ou outro. Mas de modo geral é isso aí, a gente espera que os partidos de direita e os Trumps alemães assumam o poder, talvez crie uma remodelada aí nesse modo de cultura alemã que está hoje implantado aí. E espero que até lá eu já tenha meu visto, né? É garantido. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente lança aí um vídeo aí sobre o meu próprio negócio. Fica ligado aí que o vídeo tá maneiro. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.